aí no testemunho dele ele disse o seguinte: eu fiz parte de um encobrimento da Força Aérea dos Estados Unidos. Tinha a forma de um disco voador e disparava um feixe de luz contra a nossa ogiva. Então, por volta de 1h30 da manhã, ele relatou ter avistado um OVNI de 30 a 50 pés de largura vindo do norte, parando acima da base a cerca de 300 pés de altura. Foram fotografados vários objetos. A ONU nunca ordenou um avião. Ela teve um contato imediato, terceiro grau. Muito grande, parecia um sol. A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Ela pegou e bateu assim no meu ombro, embaú, e seguiu o caminho. Contato. Olá, contatados e contatadas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Contato, o seu podcast de ufologia, e toda terça-feira estamos aqui para trazer muita informação, novidades e entrevistas do meio ufológico e paranormal para você. Eu sou Vinícius Martins, mas pode me chamar de Vini, e lá em Jaboticatômico, Gustavo Cornacchione. Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu falei de trás pra frente. Você está revertido, está no reverso, modo reverso. Eu estou voltando no tempo. Voltando no tempo, de acordo com o nosso tema de hoje. E o que vamos falar hoje, Guto? Hoje vamos falar de um assunto bombástico. Literalmente. Hoje nós vamos falar sobre supostas intervenções e encontros envolvendo UAPs com armas nucleares e bases de lançamento de armas nucleares ao longo da história. Perfeitamente. Então você que vai acompanhar nosso episódio hoje vai ouvir falar muito de guerra. Se você gosta de guerra, de assunto de guerra, de assuntos geopolíticos, esse episódio é para você. Beleza? Antes de iniciar o nosso episódio, brevemente, só lembrando vocês, para quem não ouviu, essa semana, ou melhor, né, semana passada, nós lançamos o nosso Apoia-se, beleza? Soltamos aí um episódiozinho extraordinário explicando como vai funcionar o nosso Apoia-se. Então, para não ficar falando aqui, tomando muito tempo, como, né, vai funcionar ali o nosso Apoia-se, mas obviamente trazendo aquele convite para você, entra lá no apoia.se/o contato podcast, apoia.se/o contato podcast, vai conhecer o nosso Apoia-se, beleza? Que pode começar tudo ali com um valorzinho bem baixo para você poder fazer parte do nosso grupo secreto no WhatsApp, onde a gente sempre traz uma novidade a mais, coloca ali um conteúdo diferenciado que a gente não coloca em rede social, acaba não colocando, não gravando sobre ele, é mais assunto de debate mesmo. E obviamente fazer aqui um agradecimento especial, né, Guto, para o nosso primeiro apoiador, o Adriano, que chegou da Irlanda. Chegou da Irlanda, já chegou apoiando, já tá com a gente lá, já tá curtindo, então um grande abraço pro Adriano, que escuta o episódio antes que todo mundo, né, porque lá na Irlanda tudo acontece antes. O episódio já foi lançado lá. Isso, então um grande abraço pro Adriano, que é o nosso primeiro apoiador, e esperamos você, caro ouvinte, no nosso Apoia-se. Vamos reavisar a galera que a gente não tá fazendo o Jornal Fofocas, porque a partir de agora o Jornal Fofocas vai ser separado. Não estranhe. Isso, pra galera que não ouviu o episódio com o Carlos Alberto Machado, já tá errado. Então para agora e vai ouvir aquele. Já tá errado aqui. Então já para esse, vai ouvir o do Carlos Alberto Machado, e aí depois você vem aqui e curte esse. E para quem já conhece o Jornal Fofocas, eu e o Guto estamos preparando um quadro novo só com notícias, né? Só com a parte de notícia, só com a parte do Jornal Fofocas para vocês. Beleza? Bora então, Guto? Vamos nessa.
Algumas pessoas são médicas, outras são motoristas, há também os engenheiros, professores, atletas. Ele não, ele era um militar. Mas mesmo dentre os militares, ele era especial. Era chefe de uma base de lançamentos de mísseis nucleares. Quantas pessoas no mundo já ocuparam esse cargo? Poucas pessoas sabem o que é ir para o trabalho todo dia, torcendo para não ter que cumprir sua função, apertar o famoso botão de lançamento. A base que ele comandava tinha 12 silos de lançamento, cada um com um míssil balístico, capaz de entregar uma ogiva nuclear a alvos inimigos a milhares de quilômetros de distância. Sim, era muita responsabilidade. Na maior parte do tempo, seu trabalho era manter a base operacional e segura. Ou seja, na maior parte do tempo, era um trabalho relativamente entediante. Mas houve uma noite em que isso mudou. Era de madrugada, ele estava em sua casa, enquanto as equipes de vigia e segurança faziam seu plantão. Então, o telefone toca. Seu primeiro em comando, com a voz nervosa, implora que ele venha imediatamente à base. "Estamos sendo atacados?" ele perguntou. "Não sei", disse seu oficial. Ele se arrumou rapidamente, entrou em seu carro e dirigiu como um louco para seu escritório nuclear. Ainda na estrada, teve uma visão chocante. Havia algo no céu, pairando sobre a base. Uma luz intensa e ovalada sobrevoava o centro de lançamentos. Ouviu as sirenes de alerta, entrou na base e viu a comoção geral que tomava conta da equipe. Soldados ajoelhados no chão em prantos, outros petrificados. Ao descer do carro, seu oficial o encontra e diz: Eles acionaram os mísseis. Eles podem dispará-los." Olhou para o estranho objeto, pensou em sua família e rezou. Em meio a toda a tensão nuclear que o mundo vem passando recentemente, principalmente aí por conta de conflito envolvendo a Rússia, a Ucrânia, não só a Rússia e a Ucrânia, né, mas toda a questão de Israel também, e o Hamas, a Palestina, os conflitos que começaram a gerar entre China, Taiwan, até aqui no nosso país, né, teve aquele conflito entre Guiana e Venezuela e o Brasil meio que se envolveu ali na história. Então, no meio de tudo isso... Uma ameaça de conflito ali. Isso, né? Teve ali uma ameaça desse processo. No meio de tudo isso, a gente tem uma Guerra Fria rolando, mais ou menos, né? A gente pode falar Guerra Fria 4.0, Guto? Que a gente está tendo já, né? Eu acho que sim. A gente já está tendo uma Guerra Fria nova aí, né? Uma Guerra Fria bem escrachada já. E o principal... personagem dessa história é Vladimir Putin, onde ele sempre dá uma declaração ali falando de bomba atômica e tal. Ano passado ele já falou sobre isso. Recentemente saiu algumas matérias dizendo que ele estava ameaçando soltar uma bomba em satélites, né, uma bomba nuclear em satélites, e para desativar aí metade dos satélites do planeta, obviamente satélites dos Estados Unidos, né? Além de que, ao mesmo tempo que ele fala isso, ele tem aquela retórica, né, de pegar e falar, calma lá, né, uma guerra nuclear pode ser muito devastadora para o nosso planeta. Então ele fica naquele meio termo para justamente falar, eu tenho, mas eu não quero soltar porque eu sou bonzinho e tudo mais, e fica essa treta. Além dele, tem o Kim Jong-un da Coreia do Norte lá também. Ele se torna o protagonista, né? Mas você tem o Kim Jong-un que já há anos faz teste nuclear e mostra para todo mundo que ele tem arma nuclear. Então, ele nunca
parou a Guerra Fria, né? Desde quando a Guerra Fria acabou na década de 80, o Kim Jong-un continuou essa treta aí, sempre mostrando as armas nucleares dele. A gente teve já a treta com o Irã também, envolvendo isso e tal, mas no momento o Putin é o foco do assunto. E por conta disso, aliado a tudo isso aí, nós tivemos essa semana, a semana que passou, um vídeo que foi liberado de um drone ucraniano que ele filmou um objeto muito grande que, segundo o que foi analisado, ele tem aproximadamente 400 metros de comprimento e 100 metros de altura, segundo o que foi apurado. Cara, o negócio tem quase meio quilômetro de comprimento. Cara, você tem noção, Guto, do tamanho disso aí? Então, velho, assim, isso é muito louco, né, cara? Porque, beleza, tá, não é um OVNI, não é uma nave alienígena. Tá bom, tranquilo. Não tô falando que tem que ser. Agora, o que a gente tem que tem esse tamanho que fica flutuando no céu? Ou que seja o Fata Morgana que eles estão falando, né? Não, mas não é. Isso aí os caras já comprovaram que não é, porque na imagem ela é capturada por câmera térmica. E esse efeito Fata Morgana não aparece. É um efeito óptico. Em câmera térmica ele não vai aparecer. E ao mesmo tempo, se fosse, vamos dizer, não, é Fata Morgana, pode ser um navio. Eu não lembro, posso estar errado demais, de um navio que tenha 400 metros de comprimento. Trazer uma informação aqui, ó. O maior navio do mundo é o Icon of the Seas. É um navio de cruzeiro. Tem 20 andares, comporta 7.600 passageiros, tem 365 metros de comprimento por 40 metros de altura. Então esse objeto, que foi avistado por drones militares da Força Aérea Ucraniana, na região do Donetsk, ao invés de 365, ele tem 400 metros de comprimento, e ao invés de 40 metros de altura, ele tem 100 metros de altura. Então é maior do que qualquer navio que a gente já fez. Então ou é um navio que ninguém conhece, se for, né, nessa questão, entrando aí na questão de, sim, é Fata Morgana e tudo mais, só que o vídeo tá na nossa página para você ver. Tá lá a questão é uma imagem térmica, igual a todos os vídeos de OVNI, aquela imagem militar térmica. É um objeto muito grande, filmado de muito longe, e aparentemente ele tá flutuando. Então nós não temos conhecimento do que pode ser. Então, aliado a tudo isso aí, aliado a essa ameaça nuclear, aliado a todos os conflitos que a gente está tendo, além desse vídeo, além das ameaças dos conflitos, tiveram, durante o conflito entre Rússia e Ucrânia, outros relatos de avistamento de OVNI e outros vídeos de OVNIs no meio do campo de batalha. Isso apareceu durante a guerra. E vale lembrar que tudo que a gente vai falar nesse episódio hoje, que é tudo de algumas décadas atrás, a gente não tinha drone. Para ser mais exato, nós tínhamos protótipos de drone. O primeiro drone vem ainda em 1800, nos anos de... Foi 1894, se eu não me engano. Ou melhor, julho de 1849. Puta merda, velho. Só que ele é tipo um balão e tal. Para aquela época, a tecnologia que nós temos hoje não tinha. E para aquela época, não tem uma tecnologia conhecida que faz o que nós vamos relatar aqui nesse episódio hoje. Beleza? E vale citar as fontes também, né, da onde a gente pesquisou nesse episódio, né? Essas fontes são do jornal inglês The Sun, do jornal israelense Jerusalem Post e também do jornal Washington Post e News Nation. Então, fontes jornalísticas. Perfeito. Então hoje não é um episódio daqueles que a gente vai ficar especulando coisa. Nossa ideia aqui é trazer alguns dados de uma matéria que a gente achou muito interessante e que calha com muito do que está acontecendo agora. Perfeito? E só para finalizar, para a gente iniciar de vez aí as matérias, então é quase um jornal fofocas, né, Guto? Só que trazendo aí notícias... retrospectiva, né? Retrospectiva. Assunto. É quase um jornal fofocas confidencial, mais uma vez, só que trazendo algumas informações antigas, fazendo um comparativo com o que a gente tem hoje, tá? E tem um vídeo que a gente postou no dia 10 de fevereiro na nossa página, que ele é muito conhecido, que nós citaremos
esse vídeo hoje aqui, né, que na verdade é uma representação desse vídeo, porque aparentemente esse vídeo não existe mais, ele só tá no relato dos militares. Guto, como começa essa história, cara? Isso tudo começa antes da era atômica. A primeira bomba nuclear foi lançada em 1945, mas isso tudo começa no meio da Segunda Guerra, com os famosos Foo Fighters. Não tô falando da banda, né? O que é? Na verdade, a banda Foo Fighter pegou o nome desse fenômeno. O Foo Fighter é uma expressão de língua inglesa que surgiu durante a Segunda Guerra Mundial para descrever um fenômeno onde uma ou mais esferas alaranjadas e luminosas eram avistadas por pilotos de caças, né? Perseguindo ou acompanhando os aviões. Então, assim, em dezembro de 45, foi publicado, ou seja, logo após o fim da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, aliás, foi publicado o primeiro artigo nos Estados Unidos a respeito da observação de pilotos aliados durante suas missões de bolas de fogo que se aproximavam dos aviões. E eles chamavam esse fenômeno de Foo Fighters. Foo vem do francês, eu não sei a pronúncia correta, mas foi a maneira como os pilotos americanos e ingleses falavam a palavra fogo em francês, e fighter quer dizer caça, ou seja, eram caças de fogo. Outros registros, né, depois eles indicavam que o fenômeno pode ter começado a partir de 42, ou seja, bem no meio da Segunda Guerra. Então você tinha a tripulação de bombardeiro, ela chegava a disparar contra essas esferas de fogo, só que não atingia, não tinha resultado nenhum. Alguns pilotos aliados, eles até acreditavam que fosse uma espécie de arma psicológica dos alemães, né, para atordoar ou confundir os pilotos, mas quando a Segunda Guerra acabou, essa hipótese de uma arma nazista foi descartada. Tanto que depois que acabou a guerra, os nazistas perguntaram, né, os alemães perguntaram pros americanos isso. Exato, porque os nazistas também encontravam isso. A gente está falando aqui do ponto de vista da Força Aérea Americana, né, que é onde a gente tem mais relato, mas os nazistas também, os pilotos ingleses também encontravam, os dois lados, né. Esse era um fenômeno que assim estava no meio do dogfight lá, né, que é a batalha de caças. No meio da batalha entre caças alemães e aliados, surgia essas bolas de luz no meio. Um dos primeiros relatórios norte-americanos sobre o fenômeno, de outubro de 43, ele relatou que quando os B-17, né, aquelas fortalezas voadoras, os bombardeiros, estavam sobrevoando a Alemanha, durante seus voos de bombardeiro, dúzias de pequenos discos prateados apareciam repentinamente. E esses discos eles tinham de 2,5 cm de espessura e 10 centímetros de diâmetro, ou seja, era bem pequeno. Um dos tripulantes de uma dessas aeronaves, inclusive, ele viu um dos discos atingir a cauda de um dos aviões, mas sem causar dano. O negócio praticamente atravessou. Também depois, né, foram criadas várias teorias para esse fenômeno, inclusive de supostas aparições extraterrestres, né, do que a gente está considerando aqui. Outras hipóteses, né, seriam um tipo de descarga elétrica das asas dos aviões, né? Tem sido sugerido como uma possível explicação. E outra teoria supõe que as esferas avistadas pelos pilotos eram os famosos raios globulares. Mas até hoje não foi encontrada nenhuma explicação satisfatória para o tal do Foo Fighter. Então aí começa a nossa história, ainda na Segunda Guerra. Até para complementar, essa descarga elétrica que acontecia nas asas dos aviões, tem um vídeo muito legal que fala sobre Fogo de San Telmo, do Lito, que é o canal, né, Aviões e Músicas, que é um canal bem conhecido de aviação e tal, e ele explica muito bem o que é o Fogo de San Telmo, e tem ali, ele mostra alguns vídeos, tal, onde você consegue ver esse fenômeno acontecendo, que é nada mais do que um fenômeno elétrico, né? Um fenômeno da eletricidade. Então, o Fogo de San Telmo. Então, ele foi confundido, né? Acabou sendo confundido aí com esses fenômenos, e o Fogo de San Telmo, existe desde relatos dele, desde da época dos navegadores, né? Até a história do nome e tal, é muito legal. Então, peguem para ver esse vídeo do Lito,
Vocês vão ver que é bem maneiro e ele explica certinho, né? O porquê do nome, o que é e tudo mais. Depois disso aí, Guto, a gente entra já em 1945, A era nuclear de né? vez, né? Já chega em 1945, a era nuclear, onde a gente tem ali, começam os testes, né? Antes de soltar as bombas de Hiroshima e Nagasaki, teve o primeiro teste da bomba, que foi em Trinity, né? No deserto da Jornada del Muerto, no caso, que é lá no Novo México. Depois que teve esse teste, dois rapazes, o José Padilha e o Remídio Baca, eles estavam ali, né, fazendo atividades deles, de repente escutaram um barulho, né, da queda de algum objeto, né, viram uma luz e escutaram um barulho. Eles estavam ali em San Antonito, que é perto ali de San Antônio, também no Novo México. E é coisa ali de 29 quilômetros de distância desse local onde teve o teste da bomba, né? Trinity era o campo onde foi realizado o primeiro teste de bomba atômica lá do Oppenheimer, na base de Los Alamos, laboratório de Los Alamos. E esse evento, né, dessa queda em Trinity, esse local onde caiu estava a 29 quilômetros de Trinity, ou seja, relativamente perto, e foi 5 semanas após a primeira detonação. Nem dois meses. E tem aquele ponto, né? Para quem acompanha a gente há um tempo, a gente já fez ali alguns episódios fazendo aquela ligação do projeto Manhattan com todo o processo ali de acobertamento. Inclusive, a emenda Schumer, ela é uma emenda que ela é muito baseada nessa época, porque o projeto Manhattan pode ter sido utilizado justamente para acobertar possíveis quedas de OVNIs. Só que a gente ainda não está falando, a gente está falando de 1945, estamos há 2 anos ainda de 1947 de Roswell. E a gente já tem esse relato também no Novo México, dessa queda desse objeto. E eles relataram, foram lá ver e viram o objeto, esses 2 rapazes. Eram 2 crianças na época. É verdade. E viram que o objeto tinha forma de abacate. Então não era um avião. Em 1945, as pessoas sabem muito bem o que é um avião. Então não ia olhar e falar, não... E não existia foguete ainda. Não tinha. A não ser protótipos, né? Mas não... mas não era algo popular, né? Não era algo popular e não tinha forma de abacate. O projeto Gemini, que foi não lembro se foi o Gemini ou o Mercury agora. O primeiro projeto de foguete da NASA, né? Foi pro espaço mesmo, voou mesmo nos anos 50. Nessa época eles já estavam desenvolvendo lá o Jack Parsons, a tecnologia dos foguetes, mas ainda era bem incipiente. Sim. Então, 1945, teste da bomba, possível queda, né? Não primeira, porque a gente já tem de 1933. Mas possível queda de um objeto nos Estados Unidos. E teve a recolha, né? Teve o recolhimento desses objetos pelo Exército um tempo depois, tá? E só para complementar, em 2021, alguns ex-oficiais da Força Aérea Americana prestaram depoimento alegando que OVNIs se envolveram em testes de sistemas de lançamento de mísseis balísticos e até mesmo desativaram aí alguns mísseis ainda nos seus silos. Os mísseis não tinham sido nem lançados, eles estavam ali paradinhos no lugar deles. Alguns OVNIs vieram e desativaram esses mísseis, né? Um dos oficiais dessa época que foi fazer esse depoimento em 2021 é bem conhecido no meio ufológico, o capitão reformado da Força Aérea, Robert Salas. O Robert Salas, inclusive, ele estava com o Rony Vernet naquela conferência que teve no Congresso Mexicano no ano passado. O Rony conheceu ele. Então tá aí, 1945 começa bomba atômica surgir de uma forma mais evidente e os fenômenos começam a se aproximar de uma forma maior também. Então aí, isso em 45, 47 a gente tem aí Roswell, que era numa região próxima, não é tão longe assim.
dessa região de Trinity. E essa questão de Trinity é muito interessante, cara, porque assim, se fosse 1 ano depois, 2 anos depois, caindo na mesma região, beleza. Então, cara, foi 5 semanas depois da primeira detonação. Caiu supostamente um objeto voador não identificado com tripulantes, né? Isso é uma coisa interessante, porque a história dessa queda de Trinity é muito interessante. O Vallée lançou um livro a respeito disso ano passado. A história é muito louca. O negócio que ficou no chão lá por dias, os meninos entraram no objeto, viram os seres lá dentro. É muito louco. Merece um episódio só pra essa história. E aí em 45, 47 tem Roswell, inaugura a ufologia moderna. Daí pra frente de 47 é avistamento pra todo lado. Mas a relação entre os OVNIs, os UAPs e armas nucleares, bases de armas nucleares, ela recomeça já no calor da Guerra Fria. E aí o primeiro caso, e aí sim, diretamente relacionado, não é só um OVNI caindo perto, assim, não. É uma interação do OVNI com armas nucleares e bases aéreas de lançamento. Foi na base de Walker, no Colorado, entre 63 e 64. Então, de acordo com o vice-comandante de tripulação de combate de mísseis, Jerome Nelson, durante o inverno de 63 e 64, OVNIs emitiram feixes de luz em direção aos silos de mísseis da base aérea de Walker. E sabe onde era essa base aérea? Em Roswell. Olha aí. Só em Roswell essa base era. Então, né, esse comandante, Jerome Nelson, ele falou assim, aqui abre aspas, né? Enquanto eu estava em alerta na cápsula de lançamento do Atlas Site 9, né, o míssil, a oeste de Roswell, meu segurança de superfície me ligou e relatou uma luz extremamente brilhante, isto é, um objeto redondo totalmente iluminado. Pairava silenciosamente sobre o local do míssil e apontava um holofote para ele. Percebi que ele estava falando sério e sua voz revelou que ele estava assustado. Depois de 5 minutos, o objeto deixou a vizinhança. Então ele disse que considerou uma possível sabotagem, no caso dos soviéticos, mas essa hipótese foi descartada. E durante o mês seguinte, isso aconteceu várias vezes. Então, a gente tem aí entre 63 e 64, numa base localizada em Roswell, tem um objeto redondo, iluminado, sobrevoando o local onde ficavam os mísseis, e eles descrevem que ele apontava um holofote, né? Ou seja, ele jogava uma luz em cima daquilo. E os militares que trabalhavam na base ficaram desesperados, né, cara? Você começa a ter uma interação muito direta, né? Até uma coisa que veio na minha cabeça aqui, né? Que eu acho que é uma pergunta, pode ser pertinente para a pessoa mais cética, né? Por que os OVNIs não desativaram as bombas de Hiroshima e Nagasaki antes delas chegarem? Né? Antes de tudo acontecer. É aí onde a gente começa a entrar nas teorias, né? Na questão de que o fenômeno em si, ele não influencia diretamente na nossa vivência. Tanto que nada... interfere, né? Ele não interfere. Ele não interfere em nada do que a gente está vivendo. Ele não é um fenômeno, vamos dizer assim, que ele é misericordioso e que ele vai salvar o planeta ou salvar quem sofre. Não. A gente não tem nenhum caso disso, assim, Existem alguns casos de alguns relatos que o pessoal fala que a pessoa curou e tudo mais. Quando a gente tem essa interação... questão individual, né? Agora, questão coletiva, assim... envolvendo militar, envolvendo guerra, envolvendo essas coisas, dificilmente eles se envolvem, eles não interferem. E isso é muito intrigante. Isso acaba sendo muito intrigante, porque mesmo não interferindo, é onde começa a vir os relatos, né, de que a todo momento o fenômeno está tentando mostrar que arma nuclear não é uma boa ideia e que a gente tem que parar com isso. Fora alguns contatados que já tiveram alguma relação ali de que o próprio ser falou para a pessoa de arma nuclear e tal. Só que geralmente é pro
tipo o Antônio Vilas Boas da vida, né? O cara que tá ali no meio da roça, que não tem nada a ver, e fala isso pra ele e fica por isso mesmo. Mas a gente começa a ter uma interação bem forte e os militares não sabem explicar. Ninguém consegue explicar, né? Até hoje a gente não tem explicação para esses relatos. E eles continuam, né, Guto? Eles partem daí para frente, né? Sim, eu assim, dentre várias hipóteses que eu faço, eu penso que assim, bom, se em 45, logo depois do primeiro teste, eles já estavam rondando, eu acho que eles estavam meio que deixando o negócio rolar para ver, sabe? Tipo, sabe quando você quer ver o que seu... Não necessariamente seu inimigo, mas você quer ver, ó, deixa eu ver o que vocês são capazes de fazer, sabe? Até para recolher inteligência, talvez, né? Eles deviam estar querendo entender o que esses bandos de macaco tá brincando com arma agora, né? Eu vou mais ou menos para esse caminho, assim, né? Mas aí a gente falou da base de Walker, né? Em 63 e 64. Em 64 já teve um outro evento. Aí o papo começa a ficar maior, porque esse evento foi o grande evento, né? Vamos dizer aqui, onde a gente tem um envolvimento de OVNIs, que foi na base de Big Sur, na Califórnia, em 1964. O que aconteceu? O OVNI, né, apareceu e desativou o objeto, como em qualquer outro. Então o resumo da história é esse. Só que esse é o mais impressionante de todos. Por quê? O ex-primeiro-tenente da Força Aérea, o Robert Jacobs, que é outro nome muito citado no meio da ufologia, ele alegou que uma nave semelhante a um disco voador circulou uma ogiva falsa durante o voo, e esse era um voo de teste lá na Califórnia. E no testemunho dele... Era uma ogiva que não estava carregada, né? Isso, não estava carregada com nada, não tinha... Ela era um teste só de voo, não era um teste de militar para explodir, era só um teste de voo. Né? Isso. E aí no testemunho dele ele disse o seguinte: eu fiz parte de um encobrimento da Força Aérea dos Estados Unidos. Tinha a forma de um disco voador e disparava um feixe de luz contra a nossa ogiva. Depois, quando ele deu um depoimento pro ARO, vocês sabem o que é o ARO, a gente sempre citou muito aqui o ARO. No ano passado, ele inclusive fez esse depoimento para Sir Kirkpatrick, isso, que não é mais o cara do ARO, né? E ele disse o seguinte, que há 40 anos ele vem tentando fazer com que o governo ouça o que ele vem dizendo, e ele ainda deu até uma moralzinha, né, pro Kirkpatrick, e ainda falou assim: o governo não tá me ouvindo, mas agora você tá me ouvindo, né? Mal sabia ele para quem ele estava contando essa história. E aí, teve toda uma questão, e ele contou com mais detalhes, né? Então ele operou o projeto fotográfico experimental, capturando a trajetória de um Atlas D, usando um telescópio extremamente poderoso e uma câmera de alta resolução. Poucos dias após o lançamento, na base de Vandenberg, o Jacobs ele contou que ele foi convocado para uma reunião com a presença de superiores militares e 2 homens de terno cinza. Man in Grey. E nisso ele viu uma cópia de 16mm do filme original de 35mm da viagem desse míssil. Ou seja, quando fizeram esse teste, estava tudo gravando. Estava tudo sendo gravado. E o que tinha nesse vídeo? Uma nave, semelhante a um disco, aparece perto da ogiva, viajando a 14.500 km por hora. O que nessa época, meu caro Gustavo Cornacchione, em 1964, além de um míssil balístico, voava a 14.500 km por hora. Acho que só outro míssil balístico. Perfeitamente. Então esse objeto pairou, voa junto com o míssil, né? Atingiu ele com quatro vezes aí com um tipo de feixe, novamente, um feixe de luz, como foi citado anteriormente, derrubando aquele projétil, né, aquele míssil, no oceano abaixo.
E aí ele continuou contando. Eu disse, parece que temos um OVNI e me disseram, você nunca mais deve dizer isso. Nunca aconteceu. E aí ele ficou convencido de que o filme original e a versão impressa dele, totalmente destruídos, então é mais um material que a gente nunca mais vai ter acesso, né? E acrescentando que foi misteriosamente assediado, até mesmo violentamente, e depois de falar publicamente sobre o episódio, pela primeira vez no início dos anos 80, foi onde tudo isso começou a acontecer. Tá? Então, depois desse caso, em 1964, depois dele ter visto tudo, em 1980 ele mencionou esse caso, aí começaram as represárias, né? Então, mas tem uma questão nisso aí que nem todo mundo tá convencido de que esse vídeo foi perdido. Eu não acho também não, cara, porque acho que os caras não iam destruir essa evidência. Eles podem não mostrar, mas acho que eles iam guardar, sabe? E tem muita gente que acredita que esse vídeo ainda existe, ainda tá guardado. O que existe são simulações assim feitas por animação para representar, baseada no relato do Jacobs, né? Desse evento que aconteceu na base aérea de Vandenburg. Sabe o que tá guardado também, meu caro Gustavo Cornaccioni? O que é teu tá guardado. Nossa senhora, cara. O que está guardado é o curtir e compartilhar do nosso ouvinte, que até agora está ouvindo esse episódio muito bem gravado, muito bem roteirizado, muito bem estudado, e até agora não curtiu, não compartilhou, não comentou o negócio aí, cara. Então você que está ouvindo, por favor, pare esse episódio um momentinho, vai ali, ativa o sininho, curte, compartilha. Se você está ouvindo pelo YouTube, se inscreve, ativa um sininho, curte, compartilha, curte as nossas redes sociais. A gente está em praticamente todas, né, Guto, agora, né? Eu acho que é transmídia total, só não estamos na televisão ainda, né? Só não tá no ICQ. Isso, só no afinado ICQ. Saudades ICQ. Só não estamos no ICQ, gente. Então tá lá o YouTube, o Contato Podcast, Instagram, o Contato Podcast, Twitter, o Contato _cast, TikTok, o ponto contato e o nosso e-mail, o contatopodcast@gmail.com. Então você pode ter esse contato com a gente, participa, manda o seu recado, dá aquele feedback pra gente poder sempre estar melhorando para vocês e criando um conteúdo maneiro para vocês. Beleza? Muito obrigado desde já. Dois anos depois, na base de Warren, no Wyoming, outro estado americano, 1966, 2 incidentes teriam acontecido. O primeiro foi em 1966, né? Foi relatado pelo aviador da Força Aérea Patrick, esse sobrenome é chato, McDonough. Peraí. Eu quero que o senhor invoque, pra falar isso aí, tem que vir Donald Trump falando, cara. Você consegue? Patrick McDonough. Ele estava inspecionando os silos dos mísseis Minuteman I. Era uma categoria de míssil lá, balístico, nuclear. Então, por volta de 1h30 da manhã, ele relatou ter avistado um OVNI de 30 a 50 pés de largura vindo do norte, parando acima da base a cerca de 300 pés de altura. Então, ele estava inspecionando os mísseis e ele viu do norte vir um objeto grande e parar em cima da base. Ele disse, né, abre aspas, que parecia ter luzes fracas delineando o disco e luz branca emanando do centro. Permaneceu lá por aproximadamente de 20 a 30 segundos e depois de parar, acelerou para o leste a uma velocidade tremenda. Não houve barulho ou vento. Então isso em 1966. Ele estava inspecionando, disse que viu o negócio veio, parou em cima e foi embora. Minha interpretação, só quiseram se mostrar, tamo aqui. A gente tá vendo o que vocês estão fazendo. E aí, o segundo relato, esse foi de 66, nessa base de Warren. Agora tem um outro nome pro Trump falar, esse é chato também, né? Então, esse segundo relato, ele foi feito pelo oficial de lançamento de mísseis balísticos, o
Bruce Fenstermacher. em... em 1976, aí 10 anos depois, né? Então ele fala que um dos seguranças ali da base relatou com a voz assim bem emocionada que eles estavam vendo uma coisa branca pulsando no céu. Eles alegaram ter visto luzes vermelhas e azuis piscando entre essas pulsações. Então eles viram um objeto branco que pulsava luzes vermelhas e azuis. Era o farolete da polícia, será? Talvez. Giroflex da polícia. Então, o objeto, né, ele estava perto da instalação de controle de lançamento. Ele não estava em cima dos silos de lançamento. Estava meio que em cima da instalação de controle do lançamento. A cerca de 30 metros do chão. Tá muito baixo. Sim. Ele disse que o OVNI ele tinha o formato de um charuto e parecia ter de 15 a 18 metros de comprimento. Lembra o suposto OVNI que falam que viram em Varginha, né? Pelo tamanho, né? Medida, e pela forma. Né? Pelo tamanho e pelo formato, né? Então, esse oficial, ele disse que apareceu acima de instalações de lançamento ou dos silos dos mísseis e, abre aspas, ele fala, nas próximas horas, a luz pulsante fez paradas muito perto de vários outros locais de mísseis. Cada vez que ele mudava para um novo míssil, ele enviava uma equipe de alerta de segurança para o local. E cada vez eles responderam que estavam tendo problemas no carro e em outros equipamentos, ou seja, o negócio estava interferindo em tudo que é equipamento ali, cara. Então esse avistamento ele durou algumas horas, né? E por volta das 4h30 da manhã, o OVNI chispou, desapareceu, saiu voando, se transformou num ponto branco em poucos segundos, desaparecendo totalmente. Então, na mesma base de Warren, 2 casos em 66 e 10 anos depois, em 76. Até me lembra um pouquinho, conforme você for falando, me veio a imagem da noite oficial dos OVNIs, quando os objetos se aproximam da base aérea e aí o controlador de voo fica se comunicando com eles pelas luzes da pista, né? E o objeto abaixa, sobe e tal, e ficou se deslocando por ali. Eu acho que foi algo bem meio que parecido com isso aí. Cara, você imagina você tá no comando ou você tá trabalhando numa base onde estão as armas mais mortais que existem. Um negócio desse parece, velho. Eu lembro que na questão da Operação Prato, né, contexto de Guerra Fria, mas também contexto da própria ditadura militar brasileira, que era aliada aos Estados Unidos, que se posicionava contra o comunismo, quando começou a ter aqueles relatos de luzes e ataques, a primeira hipótese dos militares era que eles não saíram pensando assim, tá tendo o disco voador. Eles estavam pensando assim, tem guerrilha comunista no Araguaia, é alguma atividade comunista, alguma coisa da União Soviética. Foi a primeira hipótese que correu à cabeça deles, né, dos militares brasileiros. E aí eles mandaram o Holanda lá, o capitão Holanda, coronel, né? É que na época ele era capitão, né? Mandaram o Holanda lá para investigar e aí a coisa foi tomando outra situação, né? Outra figura. Então você imagina, no contexto da Guerra Fria, esses caras em cima de míssil nuclear, trabalhando em cima de bomba, surge um negócio desse. Tudo bem que acho que eles devem... acho que ao mesmo tempo que eles devem ter imediatamente pensado, cara, isso não é um negócio comum, ao mesmo tempo eles deviam estar pensando, putz, será que são os soviéticos? Será que eles vão explodir isso aqui? E eles ficam naquele impasse de tipo, se for soviético, eles forem explodir isso aqui, ferrou. Não tem o que a gente fazer, né? Só lamentos. E depois desse caso, Guto, ainda em 66, nós temos um caso na base Minot, na Dakota do Norte. É um ex-chefe de uma base de mísseis nucleares que mais tarde desenvolveu as mochilas para os astronautas da Apollo, né, da NASA, afirmou que um OVNI danificou 10 de suas armas nucleares em seus silos. O capitão aposentado da Força Aérea, David Schindel, alegou que o bizarro
incidente aconteceu em 66, enquanto ele era comandante da tripulação de lançamento de mísseis no campo de mísseis da base aérea de Minot, na Dakota do Norte. Ele disse o seguinte, abre aspas, eu estimei que o objeto tivesse de 80 a 100 pés de largura. Depois de minutos, o objeto deslizou para a extremidade norte do edifício e desapareceu de vista. E ele continua, mas então ficou visível para os guardas de segurança na seção de controle do edifício. Enquanto isso, os guardas assustados, né, da base viam o objeto através da janela do centro de segurança. Então, cara, imagina o terror. Tipo, um olhando de um lado, viu um objeto gigante chegando, e aí quando ele para olhar o objeto, esse objeto se esconde atrás de um prédio. Só que na hora que ele se esconde atrás do prédio, os outros soldados começam a ver esse objeto escondido, cara. E ele, tipo, tá ali olhando e agora? Aquele negócio voando ali, e grande pra caramba, né? E todo mundo vendo essa cena. Aí o capitão, ele disse o seguinte... Passou-se um curto período de tempo até que o objeto levantasse voo e desaparecesse em um segundo. Todos eles nos confirmaram uma experiência aterrorizante de se ver, que pude perceber pelo tom de voz e pela expressão em seus rostos. Cara, um objeto de 100 pés, ele tinha mais ou menos 30 metros de comprimento. Voando. Naquela época, uma coisa é a gente falar hoje de um objeto de 400 metros por 100 de altura, que a gente pode confundir com um navio, porque existe um navio de 300 metros, né, de 360 metros. Outra coisa é você falar isso na década de 60, no meio de uma base naval, no meio de uma base militar, né, e o negócio voando ali, cara, com 30 metros. Em cima de bomba nuclear. Sim. Imagina o desespero dos caras. E aí ele continuou, né, o capitão Schindel. Ele Chandelle. sabia... Chandelle. Capitão Chandelle. Seria um belo de um codinome para ele. Ele sabia que o objeto não era um helicóptero. Olha a informação boa. Eles sabiam que o objeto não era um helicóptero. Os helicópteros da base não voam à noite, especialmente sem aviso prévio às instalações. Então, cara, danificou 10 das armas nucleares, cara. Então a gente tem aí eles passando e dando um oi, tem eles desativando os negócios, as bombas ainda em terra, e já teve caso, que a gente falou aí antes, deles desativando um míssil no ar. Sim, cara, é assim, eles realmente foram testando, né, a paciência dos militares e o fator de cagaço dos caras, né, porque, ó, voou, a gente desativa, tá no chão, a gente vai desativar, tá escondido, a gente sabe onde tá escondido, e a gente vai desativar também. E a gente vai aparecer só pra mostrar que a gente tá aqui. E se vocês continuarem com essa palhaçada aí, o bicho vai pegar. É quase isso. É quase isso que eles estão mostrando, né? Porque aparece a hora que quer, some a hora que quer, chega rápido, chega silencioso, é enorme, e você desconhece, fica todo mundo ali realmente muito acuado, né? O pessoal fica ali naquele nível de medo muito grande, né? Será que eles não estavam ao mesmo tempo, eles também aprendendo como lidar com isso? Eu não sei, né, cara? Às vezes a gente sempre considera que eles são muito avançados, tem tecnologia para tudo, para eles tudo é fácil. Mas às vezes tem um tempo de aprendizado também, né? Um míssil nuclear talvez seja uma tecnologia muito humana. Foi necessário aprender, talvez, né? Como fazer. Já que no primeiro caso ali da primeira bomba testada em Trinity, um deles caiu. Pode ser que desde quando teve esse primeiro caso, pode ter interferido em alguma coisa, e desde então eles começaram a tentar estudar e entender o porquê que aquilo ali conseguiu. Vamos dizer assim, não que eles não consigam reproduzir a arma, mas talvez seja algo que eles estavam ali, como que isso aqui conseguiu interferir na gente? Não era pra interferir, sabe? Acharam estranho. E aí começaram a chegar mais perto pra falar, peraí que eu acho que a nossa vantagem pode estar se perdendo, alguma coisa assim, né? Uma especulaçãozinha. Eu acho que às vezes a gente pensa que porque tem uma tecnologia muito avançada vai ser invulnerável. Pode ser, mas, sabe,
Se alguém me der um tiro de garrucha, uma garrucha de 200 anos em mim, eu vou morrer do mesmo jeito. E uma hipótese que eu levanto nisso aí, e que aí esses casos envolvendo armas nucleares, essa interferência deles em bases nucleares, isso aí acaba, para mim, fortalecendo aquela ideia de os seres, de se tratar de um fenômeno interdimensional, muito mais do que extraterrestre. Porque digamos, o que uma civilização que mora a 200 milhões de anos-luz daqui vai sofrer com interferência de bomba atômica? Se a Terra se explodir numa guerra nuclear, eles talvez não vão nem ficar sabendo. Vai ser um punzinho no universo isso aí. Agora, se isso aí se trata de uma inteligência, de uma consciência, de uma cultura, de uma civilização que habita uma outra dimensão, mas aqui na Terra, talvez, né, não no mesmo plano que a gente dimensional, mas aqui na nossa região, com certeza eu acho que detonações atômicas devem causar algum tipo de interferência. Então, eu levanto a possibilidade de que essa interferência deles não seria necessariamente porque eles estão querendo ser bonzinhos e nos proteger de nós mesmos. Ai, vocês são tão ignorantes, vamos cuidar dessas crianças, né? Não, acho que não é isso não. Eu acho, ou pelo menos é uma das possibilidades que eu considero, que isso aí são eles, sabe, tipo, imagina que você tem um criador de macacos e você não tem medo deles, eles estão ali, você é um ser humano civilizado, inteligente, você consegue controlar eles. Agora você olha que todos aqueles macacos estão com 38 na mão. Você já fica assustado, né? Fala, eita, são macacos armados. Aí eu cogito a hipótese de que eles façam tudo isso para se protegerem. Porque a gente não sabe que eles estão aqui, teoricamente, e fica detonando coisa e começa a atrapalhar a vida deles lá do outro lado. Então, depois desse caso de 1966 na base Minot, no ano seguinte, olha só, a gente vem aí de 63, 64, 66, agora 67, então um atrás do outro, no auge da Guerra Fria. Tem um caso que também é muito famoso, porque esse aqui envolve o Robert Salas, que é quem a gente citou antes, né? Que é na base de Malmstrom, no estado de Montana, em 1967. O que rolou lá? Então, o ex-oficial da Força Aérea, Robert Salas, né, na época ele era o comandante do serviço de uma instalação subterrânea de controle de lançamento, designada para a base aérea de Malmstrom. Ou seja, ele era o comandante do setor de lançamento dos mísseis nucleares dessa base, no dia 24 de março de 67. O que o Robert Salas diz é que todos os 10 mísseis balísticos intercontinentais tornaram-se inoperantes de repente. Ele diz que o desligamento simultâneo desses 10 mísseis era impossível, porque cada um desses mísseis funcionava com um sistema independente. Então não tinha como 10 mísseis balísticos se tornarem inoperantes simultaneamente, que todos tinham sistemas independentes, mas foi isso que aconteceu. Ele diz que considerou isso um ataque, né? Que implicava um nível de sofisticação que nenhum ser humano, nenhum país, nenhuma força aérea, forças armadas na época possuía, até hoje, né? E o capitão Salas, né, ele complementa, né, dizendo que ele só pode especular por que isso aconteceu. E ele acha que foi simplesmente uma mensagem para todos nós do planeta Terra de que precisamos nos livrar das armas nucleares. Eu acho também que ele está certo, que isso aí pode ter sido uma mensagem para a gente se livrar das armas nucleares, mas eu não acho necessariamente que foi uma mensagem do tipo, se livre das armas nucleares, nós trazemos amor. Eu acho que foi no sentido, desliga esse negócio, senão o bicho vai pegar, vai ficar feio. E uma coisa interessante que vale a pena ser dita
é que os testes de armas nucleares e os tratados de não proliferação de armas nucleares, os testes eles ocorreram até o fim dos anos 60, até essa época. Dos anos 60 até os anos 60, Estados Unidos, Inglaterra, França, União Soviética testavam arma nuclear em tudo que é canto. Estados Unidos testava no deserto, Rússia testava, a União Soviética testava na atmosfera, França testava no mar. Do fim da década de 60 para frente, acabou. Os caras pararam de testar, de fazer detonação de arma nuclear. E começaram os tratados e as políticas de não proliferação de armas atômicas. Ô Guto, depois de toda essa treta nos Estados Unidos, cara, como se não bastasse, e aí que o negócio fica louco, porque assim como no meio da Segunda Guerra Mundial, que a gente teve ali os Foo Fighters, quando terminou a guerra, os alemães olharam para os americanos e falaram, ué, não eram vocês? E os americanos olharam para eles e falaram, ué, mas não eram vocês? Aconteceu também um incidente na Rússia, cara. Além de todo esse caso nos Estados Unidos, na Rússia, o militar russo, o coronel Boris Sokolov, disse que houve nada menos que uns 45 incidentes diferentes, onde caças russos engajaram com OVNIs, com jatos russos caindo em 3 desses incidentes, resultando na morte de 2 pilotos em confronto com os OVNIs. Tá de boa isso? Tá leve? Tá de boa, né? Tá de boa. Suficiente, né? Tá de boa, né? Ou seja, além de desativar algumas ogivas, teve gente que tentou meter as caras com eles e levar a pior. O incidente realmente fez soar o alarme quando ocorreu uma situação numa outra base russa de mísseis nucleares, lá na Ucrânia, que, de acordo com o Sokolov, os OVNIs, de alguma forma, assumiram o controle do sistema de lançamento. Cara... Então, cara, eles fizeram isso lá na outra, nos Estados Unidos, só que lá eles desligavam. Aqui eles trollaram os russos de uma forma da hora demais, cara. Eles pegaram e tomaram o controle do negócio. Aí olha o que aconteceu. Os OVNIs apareceram sobre a base, realizaram manobras surpreendentes na frente de testemunhas oculares, atordoadas e então, de alguma forma, assumiram o controle do sistema de lançamento. Os mísseis foram apontados para os Estados Unidos e foram disparados repentinamente. Os códigos de controle de lançamento foram inseridos de alguma forma e a base não foi capaz para impedir o que poderia ter iniciado a Terceira Guerra Mundial, cara. Então, de forma igualmente repentina, os OVNIs desapareceram e o sistema de controle de lançamento foi desligado. Ou seja... Os mísseis não chegaram a sair. Eles assumiram o controle e entraram em contagem, né? Virado para os Estados Unidos. Isso, ele dispara, entra em contagem, aí começa a rolar aquilo lá, o desespero da galera. Imagina, você numa sala de controle, tem uma porrada de míssil atômico ali, tudo apontado para os Estados Unidos, e de repente aquilo começa a contar, cara. E você não consegue desligar. Imagina o desespero. Por isso que até reforçando a fala do próprio Vladimir Putin, quando ele vem e fala, uma terceira guerra mundial, toda atômica, ia ser desastroso e não sei o quê. Porque eles já tiveram a experiência de quase começar uma terceira guerra mundial por causa disso. Então foi aquela trollada ali, tipo, olha, a gente vai dar uma... A gente faz o que a gente quiser com isso aí. Vamos sacudir um pouquinho as coisas pra vocês, né? E sacudiram pra valer. E após esse Tomaram muita vodka aí esse dia. Vixe. E após esse incidente, o Ministério da Defesa russo supostamente emitiu uma ordem de não intervenção para os OVNIs, que eles disseram que deveria ser deixado em paz, uma vez que eles podem ter capacidades incríveis de retaliação. Ou seja, depois de tudo isso aí, a Rússia ficou um pouquinho com medo de investigar o que era o fenômeno, né? O fenômeno OVNI, por conta dessa surpresa. Não investigar, mas assim, deixa quieto, sabe? Não intervém.
eles estão aí, deixa, não sobe caça atrás deles, não vai engajar com eles, deixa quieto. Porque, cara, os caras também são loucos, né? Eles foram mexer com russo, velho. Tem um povo que eu não mexeria com russo. Os caras foram... E com o russo eles já foram mais bruto, né? Falaram, ó, o negócio é o seguinte, a gente vai ligar esse negócio de disparar. Foi brutalidade contra brutalidade, né? Simplesmente isso. Ele falou, não, essa galera aqui é um pouco diferente, eles entendem uma linguagem um pouco mais ríspida. Vamos lá, vamos ligar esses negócios aqui, vamos mostrar pra eles que a gente consegue ligar e desligar, e se a gente não quiser desligar, a gente não desliga. Seria... Nossa, imagina se de repente eles tivesse apontado pra algum lugar que não fosse os Estados Unidos e tal, deixava sair tipo um míssil só pra mostrar, ó, olha o que a gente consegue fazer, de fato. Cara, se tudo isso aqui que a gente falou ocorreu dessa maneira, eles conseguiriam disparar o negócio, né, com o negócio no ar, ir lá e desligar ele, sabe? Sim. Pra infartar meio mundo lá. Pra infartar meio mundo. E tem um post que a gente fez no Instagram já tem um tempo, mas tá lá, que é sobre OVNIs na União Soviética, né, nesse período, e tem um vídeo lá de um general soviético, não era o Sokolov aí que a gente citou nessa passagem, mas que ele fala que eles avistavam direto e eles achavam que eram os americanos. E eles não sabiam como lidar, tipo, a gente ataca, a gente tá sob ataque, e que depois, né, aí, por meios das agências de espionagem, né, KGB com CIA, porque são inimigos, mas essas agências de espionagem, elas se espionam como inimigas, mas ao mesmo tempo se espionam para evitar uma tragédia, sabe? E elas trocavam figurinha pra falar, ó, tá aparecendo um negócio aqui, são vocês? Aí os americanos, não, a gente achou que era vocês que tava aparecendo aqui, não era vocês? Então os dois lados vendo, igual acontecia lá com o Foo Fighters lá na Segunda Guerra, os dois lados vendo essas coisas acontecendo, e um achando que era o outro. E caindo um pouquinho na questão das teorias de conspiração, né? Uma das hipóteses que levantam a respeito do assassinato do Kennedy é que ele queria, a gente já citou isso uma vez, né, mas que ele queria abrir o jogo com a União Soviética a respeito desse assunto e criar um grupo, excluindo os famosos Majestic 12, né, os 12 majestosos, um grupo conjunto de americanos e russos para estudar isso em grupo, para evitar uma possível tragédia, porque diz essa teoria, o Kennedy estava vendo uma hora uma bomba nuclear ser jogada no outro país, achando que era um ataque e na verdade era um objeto desse. Com certeza, durante todo esse período aí, foi rolando comunicação, né? Depois que eles viram que um não era um e o outro não era o outro, e que eles estavam tendo um problema comum, com certeza houve essa comunicação, como você bem disse, entre KGB e CIA. Deve ter rolado essa troca de figurinha. Até porque eu acho que quando eles tentaram atacar pela primeira vez, e aí perdeu caça, teve soldado que morreu, né, piloto que morreu, e aí teve essa ativação dos mísseis, eu acho que até ativarem os mísseis, o governo russo, os militares russos, eles deviam estar achando ainda que era coisa dos Estados Unidos. Aí na hora que rolou esse negócio aí, eu acho que eles falaram, peraí, cara, nem os Estados Unidos têm a capacidade de fazer isso. Como que... Aí eu acho que foi a hora que caiu a ficha deles e falou, não, realmente é algo que a gente não tem poder sobre isso aí ainda, vamos deixar quieto, né? Acho que isso aí rolou na cabeça dos militares que não estavam lá no lugar vendo, né, porque aqueles que estavam ali viveram isso e viram isso acontecer, isso aí foi ali também meados dos anos 60. Acho que eles não tiveram dúvida de que, isso aí não é americano, cara. Eles podem ter pensado, mas vendo ali, que é muito semelhante com o caso da Ucrânia, que a gente acabou de falar, né, cara? Os ucranianos, eles descartaram a hipótese de balão,
descartaram a hipótese daquela miragem, né, Fata Morgana, aquele fenômeno óptico, e descartaram também armas russas, né, porque pelo comportamento e pelo tamanho, a não ser que seja uma coisa tipo ultra secreta, extremamente secreta, russa, que ninguém sabe, nem os Estados Unidos, ninguém. E a gente nunca viu uma coisa dessa, né, cara? Então quando você dá de cara com um negócio que assim não tem explicação, e imediatamente você sabe que isso não tem explicação. Muito bem, caro ouvinte. Esses são os casos envolvendo OVNIs, fazendo ali as suas peripécias, as suas trolladas para cima dos militares, tanto Estados Unidos quanto Rússia. Agora, só para a gente poder finalizar, na minha opinião, no que eu acho, por que eles estão fazendo isso? Até como o Guto já trouxe esse ponto de vista. Não é para proteger a raça humana. Eu acho que é mais para proteger o planeta, vamos dizer, em si, porque uma guerra atômica pode influenciar, inclusive, o plano, né, ou a dimensão deles, do que ser bondade. Eu acho que calha muito nisso. Porque é bem essa questão. Depois que fizeram o teste, eles viram que pode ter essa influência. Por que não influenciaram em Hiroshima e Nagasaki, então? Porque uma hipótese que é levantada em cima disso é que existe essa questão paralela, mas que do mesmo jeito que a gente tem algumas regiões diferentes no nosso país, pode ter essa região diferente nessa outra dimensão. Então, talvez Hiroshima e Nagasaki, na região deles, não seja um lugar tão importante assim. Então, pode ser um dos motivos. É total especulação, mas é o que acaba fazendo um pouco mais de sentido quando você fala nessa questão do desabilitar, né? Não é por ser bonzinho ou por querer defender o planeta, e sim porque está afetando eles diretamente, para não causar um problema ainda maior. Eles, quando necessário, eles começam a intervir. Isso considerando essa hipótese interdimensional, né? Sim. Uma outra hipótese que eu penso, de repente, e aí entrando nas teorias das teorias, é que assim, digamos, né? Tudo isso aqui, a gente, seja um grande experimento, ou que tudo isso aqui seja uma grande fazenda, ou que isso aqui seja de muito valor para eles de alguma forma. Que a gente tem aí casos de abdução, tem essas histórias de seres híbridos, né, que eles vão deixando aqui, tem história de mutilação animal, eles vêm aqui, tiram algum tipo de recurso, seja biológico, né, animal, ser humano, sei lá. Então, de certa forma, eles poderiam ter interesses aqui, né? Ainda continua na hipótese de, olha, não estão fazendo isso para proteger a gente. Estariam defendendo os próprios interesses. Mas é uma hipótese também. Muito bem, caro ouvinte. Esse foi mais um episódio do podcast O Contato. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, beleza? Recadinhos finais, meu caro Gustavo Cornaccioni. Quer mandar abraço para alguém? Quer mandar recado especial para alguém? Quero mandar um abraço para todo mundo que está ouvindo e convidar a galera para o nosso Apoia-se. Temos lá várias categorias de apoio, desde 5 a 100 reais, cada uma delas com diferentes recompensas, mas todas elas dão acesso ao nosso grupo secreto. Você vai encontrar uma comunidade, bastante informação, troca de informação diária. Então eu queria convidar a galera para aderir ao nosso Apoia-se, para a gente trocar uma ideia mais diretamente. E agradecer mais uma vez pela audiência de todo mundo. E eu quero dar as boas-vindas para a galera que foi chegando nesses últimos dias no nosso Instagram e também no podcast. Muita gente que conheceu a gente agora, né, através do episódio de Carlos Alberto Machado, repercutiu muito bem esse episódio. O pessoal gostou bastante. E nessa última semana também no Instagram teve muita gente que chegou
né? Tivemos um outro vídeo lá que chamou a atenção do pessoal, o pessoal chegou bastante ali na nossa página, então boas-vindas para vocês, sejam bem-vindos ao podcast O Contato. Um grande abraço para vocês, semana que vem, terça-feira, tem mais um episódio, nos encontramos então aqui no podcast O Contato.